Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nos diz o Salmo, o refrão do Salmo: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ontem nós falávamos sobre o caminho. Esse tempo de conversão, esse tempo de preparação para o céu é um caminho. E deve ser um caminho onde nós devemos progredir na lei do Senhor Deus. Então, feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. No entanto, é importante ver bem esse refrão: é na lei do Senhor Deus que eu devo progredir. Não na minha lei, não na lei do mundo, não na lei do que eu acho, mas na lei do Senhor Deus. E por isso, claro, a vida de oração, o encontro com Cristo ressuscitado, a comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com a igreja, com os sacramentos, os mandamentos, é fundamental para que eu possa crescer e progredir na lei do Senhor Deus. Sabe, irmãos e irmãs, esse processo de conversão é também um processo purificador. Tem um momento da vida da gente, e ao longo da vida, Deus vai purificando os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos caminhos. Até nossas ideias de santidade, as nossas ideias em relação a Ele, ou aonde que nós devemos ir, como devemos trabalhar, o que devemos passar em nossa vida. Veja bem, esses homens haviam experimentado a multiplicação dos pães, e eles estavam muito felizes com Jesus, e queriam até proclamá-lo rei. E Jesus se afasta, e hoje eles vão lá em Cafarnaum, atravessam o mar e vão atrás de Jesus, querem encontrar-se com Jesus. No entanto, o que Jesus fala logo que eles chegam lá para encontrar-se com Ele? Vocês me procuraram, não porque vocês progrediram na lei do Senhor, ou seja, não porque vocês viram sinais e perceberam que eu sou o Messias,
Não vieram pela fé, mas vieram porque comeram pão e ficaram satisfeitos. E, portanto, claro, querem mais pão, e por isso me procuraram. Então, muitas vezes nós estamos assim, às vezes nós procuramos Deus para satisfazer os nossos desejos. Às vezes fazemos longas orações para que Deus faça aquilo que a gente quer. No entanto, é na lei do Senhor Deus que eu devo progredir. Eu serei feliz se eu progredir na lei do Senhor Deus, não se Deus fizer a minha vontade todo o tempo. É o Senhor que vai à minha frente. Para eu progredir, é Jesus que vai à minha frente. É o Espírito de Deus que deve me conduzir, não eu conduzir o Espírito de Deus, mas eu ser conduzido pelo Espírito de Deus. Eu começar cada vez mais a colaborar e me abandonar na providência do Pai, mesmo quando eu não entendo. Eu li um livro poucos dias atrás, muito interessante, de um sacerdote jesuíta, e ele tinha a missão de evangelizar na Rússia, numa época muito difícil do comunismo, perseguição, mas ele foi, e ele passou 23 anos lá, sendo que 15 anos preso, campos de trabalhos forçados, e as pessoas pensavam até que ele tinha morrido, mas ele volta, ele era americano, volta para os Estados Unidos, e ele, quando perguntam como é que ele conseguiu voltar, e ele respondia: a providência divina. Porque lá, e é muito interessante esse livro, ele vai fazendo essa experiência de descobrir na realidade qual é a vontade de Deus. Porque no primeiro momento ele vai para lá e ele fica triste, porque tudo aquilo que ele queria fazer para evangelizar não consegue. Tudo parece que vai trancando. Depois ele começa a se dar conta de que era o plano dele. Mas depois ele começou então a perceber, na realidade, o que Deus estava querendo que ele fizesse. Aí então mudou. Aí então realmente ele começa a progredir na lei do Senhor Deus. E ele vai, esse homem hoje é servo de Deus. Servo de Deus. Já faleceu em 84. Então, é importante que a gente aprenda e cresça e entenda isso. É feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, eu preciso me dar conta de que é o Senhor Deus que conduz essa progressão. E muitas vezes Ele vai me conduzir por caminhos que muitas vezes eu não gosto, ou que eu não entendo, mas eu vou me abandonando e colaborando com a sua providência. Porque é Deus que me santifica, é Deus que me faz ser santo. Não é o meu caminho, mas é Deus que me conduzindo e eu colaborando com Ele, me santifica. É a comunhão com Deus que vai me santificar. Não eu fazer aquilo que eu acho, que eu gosto, ou que eu acho bonito, ou que vão me aplaudir mais, ou que é mais fácil. Não. Nós olhamos a cruz. A cruz era a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Então a gente percebe que nem sempre aquilo que nós imaginamos parece ser o caminho de Deus. Portanto, é necessário ter essa comunhão com Deus e perceber que para eu ser santo, se você quer ser santo, se você quer ser discípulo de Jesus, a nossa vida precisa voltar-se para Deus e entrar em comunhão com Ele e cultivar no coração muita humildade, para que Deus possa nos modelar, possa nos conduzir como um pai amoroso faz com o seu filho. Aí então nós estamos progredindo na lei do Senhor Deus.
e seremos, como diz o Salmo, felizes. Felizes já aqui, uma felicidade que vai além dos sentidos, além da nossa imaginação, mas depois, claro, seremos plenamente felizes no céu, porque lá é a nossa meta, sermos santos e estarmos com Deus no céu. Então que Deus nos ajude, nos ilumine, nos conduza, e nós busquemos, nos esforcemos para buscar as coisas do alto e seguirmos os passos de Jesus, deixando que Ele nos conduza nesse caminho. Então façamos um breve momento de silêncio, cada um de nós, acolhendo no coração a palavra que o Senhor Deus semeou hoje nesta liturgia.